Olá, alunos do EJA sexta fase, eu sou o professor Jean Nobre e hoje a gente vai estudar um conteúdo de matemática chamado de, dá uma olhadinha na tela, adição e subtração de números inteiros. Então, essa é a nossa aula de número 21, tá? Nós iremos trabalhar a adição e subtração de números inteiros, ok? Então, você que está no EJA sexta fase, que já está há algum tempo sem estudar, já aproveita para fazer essa revisão, tá? A nossa aula está uma aula bem tranquila, bem fácil, ok? Você vai conseguir acompanhar esse assunto, tá? É um assunto bem tranquilo, que a gente vai precisar para a gente estudar novos assuntos que virão, tá? Então, você que já tem alguma facilidade com esse conteúdo, tá? Acompanha. Você que tem dificuldade, já aproveita para tirar essas dúvidas, tá bom? Porque a gente vai precisar desses conceitos nos próximos conteúdos que nós formos estudar daqui para frente. Vamos ver então a próxima cartelinha, onde nós temos a definição do conjunto dos números inteiros. Então, o que é o conjunto dos números inteiros? Na matemática, pessoal, nós temos vários conjuntos numéricos, tá? Nós temos o conjunto dos números naturais, nós temos o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números reais, tá? Temos vários conjuntos numéricos e cada um desses conjuntos, tá? Eles vão, digamos assim, guardar os números. Então, por exemplo, o conjunto dos números inteiros, ele vai guardar dentro dele, tá? Imaginem só uma caixa, tá? Então, a caixa é o conjunto numérico. Dentro dessa caixa, você vai guardar alguns números. Por exemplo, eu posso guardar o número 1,5 dentro do conjunto dos números inteiros. 1,5 eu posso guardar dentro da caixinha dos números inteiros? Não posso. Sabe por quê? Porque 1,5 ele não pertence ao conjunto dos números inteiros. Perceberam? Então, dentro dessa caixinha, dentro desse conjunto numérico, eu só vou poder colocar os números que pertencem a esse conjunto. Tudo bem? Então, os números positivos e negativos, eles pertencem ao conjunto dos números inteiros. Olha só que tranquilo, né? O conjunto dos números naturais, né? Eu posso guardar dentro do conjunto dos números naturais o número -5, por exemplo? Não posso. Por quê? Porque o -5, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. No conjunto dos números naturais, eu só posso guardar os números positivos, tá? Então, nos números naturais, professor, o que é número natural? São aqueles números que você consegue contar. 1, 2, 3, 4, 5, tá? As frações, os números decimais, as raízes quadradas não são números naturais, tá? Então, os números naturais são todos aqueles que eu consigo contar. Dentro dos naturais só cabem os números positivos. E dentro do conjunto dos números inteiros, eu posso guardar tanto os números positivos quanto os números negativos. É por isso que nós temos aqui esse exemplo. Vejam que eu tenho -5, -4, -3, né, até chegar no zero. Quando chega no zero, já começa a contar a parte positiva. Então, do zero para lá, os números eles crescem. Do zero para cá, os números eles diminuem. Então, o -5, ele é menor que o -4. O -4, ele é menor que o -3. Professor, mas o 5, eu sei que ele é um número maior do que o 4. Sim, mas isso é quando o número é positivo. Quando o número é negativo, quanto mais ele se afasta do zero, menor ele é. Por isso que o -5 ele é menor que o -4. Tá? E o -4 é menor que o -3 e assim por diante. Diferente do zero para lá. Do zero para lá, né, eles já vão aumentando. Tá certo? E aqui nós temos alguns exemplos da reta numérica, tá? Aqui é a nossa reta numérica. Na próxima cartela, nós já temos a adição de números inteiros. Então, a adição de números inteiros, olha o primeiro caso. Isso aqui é um assunto, pessoal, que ainda confunde muitos alunos. Lá no ensino médio, os alunos têm dúvidas sobre isso aqui. A adição de números inteiros. Então, o primeiro caso, quando os sinais forem iguais, os sinais dos números forem iguais,
eu vou somar esses dois números e vou repetir os sinais. Então vejam, primeiro caso, sinais iguais, soma-se e repete-se os sinais. Então preste atenção, olha esse exemplo. Eu tenho mais 3, mais 8. Perceberam? Eu tenho dois números onde os sinais são iguais. Então o que diz a regra? Que eu devo somar esses dois números, que vai dar 11, né? E o sinal eu vou repetir. Então vai ficar mais 11 positivo. Olha esse outro exemplo aqui embaixo. Eu tenho menos 5 e menos 9. Professor, como é que pode? Menos 5, menos 9 dá 14, né? Perceba, eu não estou fazendo 9 menos 5, tá? Eu estou fazendo menos 5 menos 9. Tem diferença, tá? Cuidado com o jogo de sinal. Então, como os dois sinais são iguais, o que eu vou fazer? Eu vou somar os dois números, normalmente, aí você esquece que tem sinal, tá? Então soma 5 mais 9, 14. E aí você repete o sinal. Como os dois sinais são negativos, eu vou repetir o negativo aqui. Então, resultado, menos 14. Sempre assim, tá? Olha esse outro exemplo aqui. Eu tenho 15 mais 12. Percebam que o 15 não tem sinal na frente dele. Quando isso acontecer, pessoal, de um número não ter sinal na frente dele, significa que o número é positivo, tá? Não é obrigatório colocar o sinal positivo na frente do número. A gente colocou aqui só para exemplificar. Mas quando não tiver sinal positivo, você já sabe, na frente do número, você já sabe que ele é um número positivo. Bacana? Então, o resultado aqui, ó, 27. Somei 15 mais 12, que deu 27. Como os sinais são iguais, eu repeti o sinal positivo, tá? Então, todo número sem sinal é considerado número positivo, aquilo que eu falei, tá? Quando não tiver nenhum sinal na frente dele, você já sabe que ele é positivo. Vamos agora para o segundo caso. O segundo caso é o seguinte. E quando os sinais forem diferentes? Quando os sinais forem diferentes, aí nós já temos uma outra situação. Eu vou subtrair os números, tá? E vou repetir o sinal do maior. Então vejam, sinais diferentes. Subtrai-se e dá o sinal do maior número. Professor, não entendi essa parte, professor. Vamos então aqui para a próxima cartela, que nós vamos compreender melhor. Vejam só. Eu tenho 9 positivo, né, e 4 negativo. O que foi que sobrou? Sobrou 5 positivo. E aí, para você compreender melhor, você pode imaginar o seguinte. Você tem R$9 e deve R$4. Então, paga 4 e fica com R$5. Essa é a lógica que a gente vai usar para entender os números inteiros. É uma das lógicas, né? Olha essa letra B. A letra B, eu tenho 12 negativo e tenho 8 positivo. Tudo bem? Professor, por que sobrou menos 4 aqui? Você deve R$12 e tem R$8. Então, paga 8 e fica devendo 4. Vejam só. Olha a lógica. Você só tem R$8. Você só tem R$8. E você está devendo R$12. Vocês estão igual o professor, vocês estão devendo, tá? Tem 8, mas deve 12. O que a gente vai fazer? Eu vou pagar tudo que eu tenho, que é os 8, tá? E ainda vou ficar devendo. Vou ficar devendo quanto? Vou ficar devendo 4, né? Porque eu estava devendo 12, paguei 8, ainda ficou devendo 4 aqui para a próxima. Entenderam? Então é dessa forma que a gente vai usar a lógica dos números inteiros, ok? Dentro dos cálculos, como é que a gente vai trabalhar essa lógica? Dá uma olhada na próxima cartela. Então vejam, adição com números inteiros. Mais de 2 parcelas. Então quando eu tiver mais de 2 parcelas, como é que a gente vai fazer, né? Deixa eu logo colocar um outro exemplo aqui, só para a gente fechar essa parte. Olha só. Preste atenção. Eu tenho, sei lá, eu tenho 6 menos 2. Quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar 4 positivo. Por quê? Porque o 6 ele é positivo e o 2 ele é negativo. Então eu sei que, de acordo com a regra, sinais diferentes eu subtraio os dois números, que vai dar 4, e repito o sinal do maior número. Quem é o maior número aqui, né? O 6.
E qual é o sinal dele? Positivo, por isso que ficou positivo aqui. Agora imagina só o seguinte, eu tenho menos 6 mais 2. E agora, professor? Como é que vai ficar essa salada aí? Percebam, o que aqui diz a regra? Sinais diferentes, não são? Então, se eles são diferentes, eu tenho que subtrair os dois números. Sinais diferentes, você subtrai. Então, 6 menos 2 vai dar 4. E repete o sinal do maior número. Quem é o maior número aqui? Não é o 6, né? E qual é o sinal dele? É negativo. Por isso que aqui vai ficar menos 4. Perceberam? Agora eu tenho menos 5, menos 2. Olha, menos 5, menos 2, como os sinais são iguais, eu vou somar os dois números, que vai dar 7, e vou repetir o sinal. Só isso, tá? Então é dessa forma que a gente vai trabalhar a adição ou subtração dos números inteiros. Por isso que aqui nós temos, ó, eu tenho 3 menos 9, né, que vai dar menos 6, ok? Por quê? Porque o 9 ele tem o sinal negativo, por isso que vai ficar menos 6. E aí eu vou somar esse menos 6 com mais 5, que vai dar menos 1. E aí eu somo menos 1 com menos 4, olha só, menos 1, menos 4. Sinais iguais, eu somo e repito o sinal. Por isso que deu menos 5. Ok? Vamos seguindo? Oposto ou simétrico. O que é o oposto? Oposto, meus amigos, é a mesma coisa que simétrico, tá? Então, observe, eu tenho o menos 4. Quem é o oposto de menos 4? Mais 4. Quem é o oposto de menos 3? Mais 3. Oposto de menos 2, mais 2, e assim por diante. Ok? Professor, o menos 4, quem é o oposto dele? O menos 5? Claro que não. O oposto de menos 4 é o mais 4. Tá? Então percebam que os números precisam ser iguais. O que vai mudar é só o sinal. Tudo bem? Olha só essa representação, essa imagem, onde nós temos o oposto dos números. Percebam, o oposto de menos 1 é o mais 1. Olha só o traço, né? Oposto de menos 2, mais 2, e assim por diante. Tudo bem? Então, essa é a definição de oposto ou simétrico. Então, toda vez que você ouvir um número simétrico, o número simétrico e tal, você já sabe que se trata disso. Subtração de números inteiros. Então, nós sabemos que a subtração dos números inteiros, tá? Sabemos que a subtração é a operação inversa da adição. Pois o que uma operação faz, a outra desfaz. Ok? Então, enquanto a adição junta os números, a subtração ela retira um número do outro, ela retira uma parte de um outro número. Então, assim, quando desejamos subtrair dois números inteiros com parênteses, né, iremos considerar a seguinte regra. Para subtrairmos, olha só a regrinha aqui, ó, para subtrairmos dois números inteiros, basta adicionarmos ao primeiro o oposto do segundo. É isso que nós temos aqui na nossa próxima cartela, na ilustração. Quando eu quero somar dois números inteiros, né, o que eu vou fazer? Então vejam, eu tenho aqui o primeiro número, que é o 8 positivo, tá? Menos o segundo número, que é o número positivo também. Como é que eu vou fazer essa subtração, né? Ó, adicionarmos ao primeiro número, que é o 8. E depois o oposto do segundo número. Quem é o oposto do mais 4? Quem é o simétrico do 4? É o menos 4, igual como nós vimos naquela figura. Então, o oposto do 4 é o menos 4. Por isso que aqui, ó, ficou menos 4. E aí o resultado, 4 positivo. Olha esses outros exemplos aqui para a gente finalizar, para a gente ir para a nossa dinâmica. Então percebam, eu tenho 8 positivo e aí eu tenho uma subtração. Mas dentro do parênteses eu tenho um número que é positivo também. Como é que vai ficar essa operação? Então, vai ficar
8 menos 4, que vai dar 4. Olha a letra B, eu tenho menos 6 e dentro do parênteses eu tenho um número positivo. Só que fora do meu parênteses eu tenho o sinal de subtração. Então, nesse caso, vai prevalecer aqui o sinal da subtração. Então, vai ficar menos 6, tá? Menos 9. Ó, menos 6, menos 9. Sinais iguais, eu somo e repito o sinal. Por isso que deu menos 15, tá? E assim para as demais questões de letra B e letra C, certo? Pessoal, agora a gente vai praticar um pouquinho. Eu quero que vocês tentem fazer as questões da nossa DLI, tá bom? Se você não conseguir, não tem problema, a gente volta daqui a pouco para fazer a correção, mas eu preciso que vocês tentem fazer, tá bom? Vamos lá para a nossa dinâmica. Então aí está, a questão de número 1, calcule. Então, usando aquela explicação que eu fiz para vocês sobre jogo de sinal, calculem essas 4 questões aí. A questão de número 2, ela é um pouco conceitual, já tem mais algumas questões conceituais. Ele diz que no inverno da Antártida, a temperatura pode variar de menos 20 graus a menos 50 graus. Qual dessas temperaturas é a mais alta? Então, boa atividade e até logo mais.
Muito bem, eu estava acompanhando vocês aqui pelo chat, mas eu vi que ninguém colocou, ninguém conseguiu chegar no resultado, nem da primeira, nem da segunda questão. O Paulo Silva, cadê você, Paulo Silva? O Eric Oliveira, a Elisângela. Vamos lá, ainda dá tempo da gente interagir aqui um pouquinho. Eu vou iniciar a correção e aí quem quiser já pode ir colocando aqui a resposta, tá? Para ficar aqui registrado a participação de vocês, tudo bem? Você que ainda não entendeu o assunto, tá? Vou explicar ali passo a passo, tá? Para a gente compreender esse conteúdo e fechar com chave de ouro aí a nossa aula de hoje, tudo bem? Vamos lá então? Bom, vamos começar com a questão de número 1. A questão 2... dá para vocês fazerem, tá, pessoal? Vou aguardar a resposta de vocês da questão 2. É uma questão que nem precisa fazer cálculo, tá? Essa primeira aqui a gente ainda tem que trabalhar alguns cálculos, mas é bem tranquilo também. Então vejam, eu tenho 5 mais 7. Falei para vocês que na frente dos números a gente não coloca sinal positivo, tá? Nós estamos colocando aqui só para efeito de ilustração, só para a gente entender o assunto, tá? Mas na prática, nos exercícios, o sinal positivo ele não vem na frente dos números, ok? Então, desse modo, eu posso representar essa letra A da seguinte forma: 5 mais 7. Pronto. Resolvido o problema. 5 mais 7 é igual a 12. Fechou. 5 mais 7 é igual a 12. Por que 12? 12 positivo. Por quê? Porque o 5 ele é positivo e o 7 também é positivo. Então, sinais iguais, eu já sei que eu devo somar os números e repetir o sinal. Professor, mas não precisa colocar o sinal na frente do 12 aqui para a gente saber que ele é um número positivo? Não precisa, tá? Você basta escrever o 12, que a gente já entende que o 12 ele é um número positivo. Não precisa colocar. De novo, nós colocamos aqui só para a gente entender o jogo de sinal. Mas quando você for dar a resposta, 12 sem o sinal positivo. Se o número for negativo, aí você tem obrigatoriamente que colocar o sinal na frente do número para indicar que ele é um número negativo. Tudo bem? Vamos lá então para a questão B. Na questão B, eu já tenho, olha só, menos 9 mais 6. Vou representar dessa forma, menos 9 mais 6. Os sinais agora, eles já são diferentes, tá? Menos 9 mais 6, qual é a regra? O que a regra diz? Que os sinais diferentes, eu subtraio, então aqui vai dar 3, né? E repito o sinal do maior número. Quem é o maior número? É o 9. E o sinal dele é negativo. Então, esse 3 ele vai ficar negativo também. Perceberam? Fiz a subtração, porque os sinais são diferentes. Tá? Deu 3. E repeti o sinal do maior número. O maior número é o 9. E o sinal dele é negativo. Por isso que ficou menos 3. Agora eu tenho 8, que é positivo. Não vou colocar sinal na frente dele. Tá? Menos o 9, que é positivo. Olha só, professor, eu tenho o sinal positivo e o sinal negativo. Vai ficar o sinal negativo aqui, tá? Quanto é que vai dar esse resultado? Eu tenho o 8, que é positivo, e tenho o 9, que é negativo. Os sinais são diferentes, não são? Se os sinais são diferentes, eu já sei que eu tenho que subtrair. Então, vai dar 1, tá? Mas a regra ela diz que, além de subtrair, eu devo repetir o sinal do maior número. Quem é o maior número nesse caso aí? Não é o 9? E o sinal dele é negativo. Então, o 1 vai ficar negativo. Resultado, menos 1. Olha o 17, o menos 17 menos 3. Menos 17. Olha só, pessoal, eu tenho um menos aqui fora do parêntese e um menos dentro do parêntese. Nesse caso, eu preciso fazer um joguinho de sinal aqui, eu preciso fazer uma multiplicação, tá? Então, eu vou fazer menos vezes menos, que é igual a mais. E aí vai sobrar, ó, mais 3, ok? A partir daí, eu vou agora fazer o jogo de sinal da adição.
Então eu tenho menos 17 mais 3. São sinais diferentes, não são? Então eu já sei que eu tenho que subtrair esses dois números. Vai dar 14. Mas e agora? Qual o sinal que vai ficar no 14? O positivo ou o negativo? Aí você vai olhar e descobrir quem é o maior número, o 17 ou o 3? 17. E o sinal dele é o sinal negativo. Por isso que vai ficar menos 14. Ok? Então esse é o resultado da questão 1, tá? Das letras A, B, C e D. Deixa anotado no caderno, depois você revisa novamente o assunto, tá? Para você compreender direitinho. Vamos agora para a questão de número 2. Questão de número 2, nem precisa a gente fazer cálculo, mas eu quero desenhar aqui para vocês uma reta. Deixa eu ver se eu consigo desenhar uma reta aqui. Opa, saiu legal. Então vejam, aqui no meio dessa reta, eu vou ter o 0. Aqui no meio da reta eu tenho o 0. Tá bom? Para o lado direito, eu tenho os números positivos. Então, aqui vai começar 1, depois vem o 2, depois o 3, vai embora, né? Para o lado esquerdo, eu tenho os números negativos. Então, vou ter o menos 1, o menos 2, o menos 3, até o infinito também. Olha qual é a pergunta dele. Ele diz que no inverno da Antártida, né, a temperatura pode variar entre menos 20 graus Celsius e menos 50 graus Celsius. Qual dessas temperaturas é a mais alta? Professor, muito fácil, professor. 50 é a temperatura mais alta. Ah, mas observa o seguinte, eu tenho um sinalzinho negativo na frente do número. Se o sinal é negativo, eu vou ter que olhar para a minha reta aqui, para a minha reta numérica. Para lá os números crescem. Mas como ele é negativo, então ele vai vir para cá. E para cá os números diminuem. Então quanto mais longe desse 0 aqui, tá, menor vai ser o número. Então percebam que o 50 ele está aqui para trás, né? E o 20 ele já está mais próximo do 0. Como o 20 está mais próximo do 0, significa que ele é o maior. Viram? Então, nesse caso, a temperatura mais alta vai ser de menos 20 graus Celsius. Tudo bem, pessoal? Então eu aguardo vocês aqui na nossa próxima aula e até lá. A sua aula continua no próximo vídeo.